uma tarefa quinta-feira de História e Geografia, certo? Para vocês criarem. Então, assistam. Para quem não estava na última aula de quinta-feira, assistam a atividade, a conversa que a gente teve sobre o trabalho de História e Geografia, de criar algum sistema de comunicação que vá além do que a gente tem hoje, né? A gente ficou ali numa brincadeira, imaginando um monte de coisa, mas vocês vão ou desenhar ou vão criar de fato o que vocês imaginaram como um meio de comunicação do futuro, beleza? Então isso é para quinta-feira, se organizem para esse trabalho, para mostrar isso, para estar em dia, para todo mundo ter isso pronto. Fala, Bia. Padilha, eu não fiz meio que só de comunicação, eu também fiz de coisas do dia a dia, assim. Certo. Tudo bem. Fala, Sofia. Padilha, eu fiz uma coisa meio louca, mas tudo bem. Ô, Marco, abre a câmera, levanta a mão, tem gente querendo falar também, Marco, tá bom? Vai lá, Sofia. É que eu não fiz um meio de comunicação, achei que era para fazer só algo que ainda não foi inventado. Daí eu fiz uma animação em vez de fazer um desenho ou algo do tipo. Uma animação com várias imagens, fechou? Legal pra caramba. Não, vai meio que explicando, daí eu vou falando enquanto vai. Legal. Fala, Marco. É que tipo assim, Padilha, eu fiz meio que tipo, eu fiz tipo um robozinho em 2050, aí em cima eu coloquei um robozão em 2100, Padilha. Aí eu desenhei ele assim, tipo, todo equipadão assim, Padilha, com um telefone assim no ouvido pra, tipo, ele só clica assim no negócio, ele já, sei lá, ele pode fazer CMD com alguém que ele quiser, sei lá, tipo, o cara tá lá, vou ligar pro meu... Apresenta na quinta, Marco. Ou se já tá querendo contar tudo na quinta, se apresenta. Fala aí, Fê. É que o meu foi tecnologia misturado com esse meio qual o nome de comunicação, porque é um aplicativo que explica, que ajuda a comunicar com as pessoas, entendeu? Beleza, gente. Então, gente, entendido. Apresentem na quinta-feira, fechou, gente? Não precisa ficar comentando sobre na quinta-feira. Eu só quero fazer uma pergunta rápida aqui, Padilha. Fala, Gabi. Fala, Ju. Tem como, por exemplo, tentar fazer tipo, um vídeo, por exemplo, eu mostrando o editado, mas que não seja vida real, que não exista na vida real? Não entendi. Por exemplo, se eu quiser trocar a cor da minha camiseta, daí eu clico no botão, daí eu edito, pauso o vídeo, daí troco a camiseta, daí tô com a outra, por exemplo. Tem como fazer isso daí? Tudo bem, óbvio. Não, só criatividade, legal pra caramba. Ah, tá. É por causa que eu não sabia se podia fazer vídeo, sabe? Tipo, deu ou não. Tudo bem, faça vídeo. Tá. Ô, Bia. É uma pergunta, prof. Que eu fiz de cerâmica, podia fazer? Ô, Bia, o que você acha? Que podia. Então... mas eu ia perguntar, né? Tá certo, Bia, podia. Marco. É que, tipo assim, Padilha, não tem muito a ver, assim... Tipo assim, tem um pouquinho a ver, assim, com a aula, assim. Tem a Ô, ver. Marco, fala, direto, fala. Tá, é que, tipo assim, eu acho que, tipo, quando a gente conversou aquele dia lá, tipo, do celular, o telégrafo, eu acho que, tipo assim, o telégrafo é, tipo, um celular, tipo, mas só que mais antigo. Era só isso que eu tinha pra falar. Beleza, Marco. Fala, Léo. Só seu áudio está aberto. Fernanda, notícia boa para mim nesse momento seria a gente estar junto na sala de aula. Se não for essa notícia, que amanhã a aula vai ser presencial, eu não quero saber. Tô brincando. Não. É porque agora eu consigo apresentar a tela. Ah, coisa boa. Isso sim, legal. Ainda não conseguia. A notícia melhor vai ser a gente estar junto em sala de aula. Em vez de ficar aqui nessas monte de câmera. Falando, Padilha. Oi. Fala aí, Martins. É que o Marco Antônio desativou o som dele. É porque tava saindo muito chiado aqui. Não tem problema. É que eu não tava querendo falar nada, só tava testando o negócio se funcionava. Tá, fecha o áudio aí, por favor. Prof. Oi. Prof.
É que eu vi ontem no jornal que a vacina da China, quase ninguém tá com sintomas. Então tá funcionando? Então vamos aí, que coisa boa. Tomara que ela chegue e a gente possa se dar muitos abraços. Padilha, só que tem um único problema nessa questão que a Isabela falou. Para a vacina poder ser para todos os países, tem que ter um tempo determinado até ela ser aceita. Tipo, vai demorar mais uns 6 meses, assim. Sim, sim. E também tem outra coisa, a gente só vai conseguir dizer que o vírus acabou mesmo quando todo mundo se vacinar, né? Então até lá ainda vai demorar bastante. Ô, Padilha, eu e minha família, a gente falou que só vai tomar a vacina pro vírus quando todo mundo já tiver tomado, pra ver se é segura. Certo. Beleza, gente. Deu. Tá? Acabou. Bia, e esse pé aí, Bia? Você tá com o pé no alto da tela aí, meu? Cortar a unha desse pé aí, hein, Bia? Vamos lá. Tô brincando, Bia. Vamos lá. Deixa eu mostrar meu pé pra vocês também, já que é pra mostrar o pé. O meu pé é um negócio feio, meu. Sério, se tem uma coisa feia em mim, é meu pé. O meu dedo, ele é pro lado, assim, ó. Depois eu mostro pra vocês. Vamos lá. Os meninos também, eles dizem que o pé deles é feio, não é? Eles não gostam de parecer o pé, eu não entendo. O meu que eu vou. Por isso que eles não estão de tênis. O dedo é muito comprido, mas a unha não é tanto. Eu odeio mostrar, velho. Meu Deus. Vamos aí, gente. Vamos começar. Temos aqui, então, artigos de opinião. Deixa eu abrir uma outra tela aqui para eu ver vocês, que eu não gosto de não vê-los. A gente, apesar de já ter começado, discutido, a gente acabou não conversando sobre essa própria página inicial aqui, né? E também não conversamos sobre, enfim, outros pontos. O que está rolando aqui é que um computador está aceitando a internet e outro não, tá, gente? A gente já tem alguns problemas. Eu já tive problema com o 4º ano, porque é a primeira vez que eu estou com um computador aqui da escola e estou me adequando a esse novo computador, tá? O outro deu problema e eu fui na escola buscar um novo. Então, eu não estou vendo vocês agora, só vocês estão me vendo. Eu imagino que vocês também estejam vendo a tela. Eu vou passar por cima, então, dos principais pontos da aula de hoje, tá? E aí depois eu vejo as considerações de vocês, fechou? Então, alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Porque depois que eu começar aqui, não vai dar para parar. Então, ó, vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Oh, meu Deus do céu, quero ver vocês aqui. Abacaxi amarelo. Só uma coisa, Padilha. Isso é um problema pra mim, porque eu formo comentários a partir de coisas que tu fala, geralmente. Eu sei, então, aí é o lance de você comentar, tipo, a nota, e aí fala, ó, professor, quando você falou sobre isso, eu tenho a dizer aquilo. Porque, gente, pra quem, enfim, eu sei que alguns falam, ninguém assiste a aula. Não, tem gente que assiste a aula sim. Meu filho tá vendo praticamente todas as aulas assistidas, ele não tá conseguindo participar da aula ao vivo, então ele assiste as aulas sim, e é bem mais gostoso e agradável para ele ver aquele momento de explicação do professor, direto, e depois os colegas falarem, fechou? Então eu vou, a partir de agora, fazer as considerações sobre os exercícios que vocês tinham que ter feito para hoje, e depois que eu passar por isso, vocês vão lá e façam umas considerações, as perguntas, as dúvidas, etc. Fechou, gente? Vamos começar então a semana. Tem uma boa semana aí para vocês pela frente, tá? De estudo, se dediquem, a sua dedicação em casa é fundamental, vocês se prepararem. Mais do que nunca, é o momento que vocês tiveram para aprender, dedicados, focados. E é isso, vamos lá. Então, gente, ó. Artigo de opinião, tem aqui a menina e o menino. O assunto aqui é a ideia, a questão do coisa de menino, né? Coisa de menina, essa é a ideia toda. E aí depois também tem o personagem o Armandinho comentando, é de menino, de menina, como assim? A boneca, né? Lá em casa minha mãe dirige, meu pai me cuida. Então, tá discutindo essa questão dos meninos e das meninas, né? Eu achei muito legal essa resposta que o Armandinho dá para ela, que ele fala, porque você joga melhor que eles, né?
É muito legal isso, não tem nada a ver com que não é coisa de menina. É porque ela é melhor que eles, eu adorei esse negócio que o Armandinho respondeu para ela, né? A gente teve recentemente, hoje eu estava lendo uma notícia, e eu até arrepiei, dentro do universo do surf, vocês sabem aí, vocês têm pais que surfam, e poucos têm mães que surfam, se bem que a mãe do João surfa, né? Mas é um esporte predominantemente masculino, o surf. E esse ano, no ano de 2020, a maior onda surfada foi por uma mulher, né, uma brasileira. Então é muito legal a gente saber e ver, e a notícia repercutiu tanto porque ela se superou. Eu esqueci o nome dela, Gabeira, né? Ela se superou, ela conseguiu superar a marca dela, mas não só isso, ela conseguiu superar todos os homens esse ano. Porque esse ano ninguém surfou uma onda maior que a onda que ela surfou. Então é sensacional ver esses lugares onde se acha que é predominantemente masculino, não tem nada a ver. A gente espera que esse reconhecimento venha em outras áreas, como futebol, de ter mais reconhecimento. Afinal, a Copa do Mundo feminina foi muito mais legal que a masculina, a última Copa, né? Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Aí qual é o problema que aflige a garota representada na primeira tirinha? É esse problema dela não poder jogar futebol, porque estão falando que futebol é coisa de menino. Qual é a opinião do garoto sobre o assunto? A opinião dele é que ela joga melhor do que os outros meninos, por isso que eles não estão deixando. E o que você pensa sobre essas questões? No final da aula eu vou querer ouvir vocês. Vamos lá, por isso vamos bem rapidinho aqui. Beleza, gente. Aí tinha aqui a página 187, já vou para 190, né? Era para pular isso daqui, né? Isso daqui são só alguns autores, né? De artigos de opinião, Silvia Correia, Marcelo Leite, Miriam Leitão. São alguns autores que fazem esse tipo de escrita, de artigo de opinião. E aqui tem essa página aqui que a gente vai fazer num outro momento, tá? A página 188, a gente vai ter em outro momento para fazer isso daqui, ó. Você é contra a favor do uso de celular na escola? Hoje em dia a gente está vendo que não tem como fugir da tecnologia, né? O lance de vender refrigerante, fritura ou guloseima na escola, o uso de uniforme na escola, você é a favor ou contra? Esses assuntos a gente vai discutir depois, a gente vai criar esses debates depois, então eu deixei na manga essa atividade. Beleza, e a outra atividade que você tinha que fazer para hoje, até a página 193, né, que era ler esse artigo de opinião sobre o número de testes com animais, pode diminuir graças a um novo procedimento. Então, você tinha que ler esse artigo de opinião, que tinha argumentos tanto a favor e tanto contra a essa questão de usar animais como cobaias, né? Provavelmente, eu não sei como está sendo com o Covid-19, mas o normal é testar a vacina em animais. Você coloca o vírus no animal e aí depois você coloca o antídoto, a vacina no animal que está contaminado para ele se curar e ver se cura. O procedimento normal é esse, e vocês leram a notícia, a gente vai comentar agora sobre essas questões aqui, dos argumentos que foram dados sobre esse assunto. Fechou? Então, vamos lá, responder, depois eu pego aí, coleto as respostas de vocês e as discussões sobre ali o menino e menina, coisa de menina, e a gente já ouve aí o que vocês comentaram. Vamos lá, então, as questões da página 188, eu sei que alguns de vocês devem ter visto aquilo lá e falado, nossa, mas eu quero muito discutir isso, eu quero falar daquilo. Espera que a gente já vai fazer isso depois de a gente ler mais textos, tá? Então, a jornalista, a Joana, né, que ela fez o texto, ela abre o texto fazendo essa notícia como uma notícia dentro do mundo da ciência. Qual que é? Então, bem direta, né? O fato dos cientistas lá nos Estados Unidos desenvolverem um método que promete diminuir os experimentos com animais em até 60%. Então, a ideia é essa. Essa é a notícia. Lá nos Estados Unidos, tem cientistas que vão ajudar a diminuir os testes em animais. Entendendo aqui que vocês já compreenderam que é o normal. Quer fazer uma vacina nova, é o normal se testar primeiro em animais. Qual é a principal questão que provoca essa polêmica? Esse ponto, exatamente, de usar os animais para fazer teste com vacina, medicamento, cosmético, etc. E você está
colocando um vírus no animal para ver se funciona a vacina, mas coitado do animal. A ideia é a polêmica toda está em você maltratar animais para benefício humano. Então tem pessoas que não acham isso legal. Então essa é a polêmica. Em que locais os testes em animais para pesquisas relacionadas a cosméticos já foram proibidos? Então tem ali na reportagem alguns países que já foram proibidos, né? O relacionado a cosmético, tá, gente? Na União Europeia, né? Todos os países que participam da União Europeia, na Índia e em alguns estados dos Estados Unidos. Então já não pode fazer pesquisa com animal para teste do cosmético. Cosmético é um shampoo que não sai lágrima, uma pomada que não vai coçar. Então esses testes são feitos em animais, mas em alguns lugares aí a gente já viu que é proibido fazer esses testes com animais. Beleza. Na sua opinião, porque a notícia informa que os testes seriam reduzidos, né? Então tem aqui um pouco da resposta pessoal que você já colocou e eu já quero ouvir, mas é obviamente que se espera que você conseguiu entender e que você responda isso daqui, que os testes continuariam sendo feitos para gerar novas pesquisas ou para ampliar o banco de dados. Então, é mais isso. Se espera que a sua resposta caminhe por aqui, né? Porque que a notícia informa isso daí? Então, porque os testes continuariam a ser feitos para gerar novas pesquisas ou para ampliar o banco de dados. Depois eu vejo as respostas de vocês. Quais são os argumentos apresentados pelos que defendem a continuidade dos testes em animais? Então, vamos lá. Eles alegam que ainda não existem tecnologias boas o bastante para substituir esses testes. Você tem um mamífero, um animal que tem muitos detalhes, muito do genoma, da genética daquele animal é parecida com o ser humano. Então, se a gente pode testar no animal, é melhor que a gente teste nele primeiro do que na gente. Então, mas essa galera, enfim, já tem o outro lado do negativo que a gente já comenta. O ponto não tem ainda como fazer sem ser desse jeito. A resposta básica é essa. Não tem como ser de outra maneira, não tem tecnologia hábil para que a gente não faça teste em animais. Esse o principal ponto do argumento. Que esses mesmos testes salvam milhões. Outro argumento dentro desse. 1, não tem tecnologia. 2, esses testes salvam milhões de vidas. Certo? Então, eles são muito importantes. E também que há leis que protegem o máximo possível esses animais. Já tem leis que protegem esses animais. Não está sendo feito um maltrato com eles. Então, não tem problema a gente continuar fazendo testes, sendo que tem algumas leis que protegem a maneira como esses testes são feitos. Portanto, tudo bem de os testes continuarem. 3 argumentos, então, foram dados. Gente, é muito importante esse momento vocês perceberem os argumentos sobre um assunto, certo? Pontuar os argumentos. Beleza, no Brasil, qual a exigência para a realização de testes? Aí fala lá, né, que tem esse Conselho Nacional de Controle e Experimentação de Animal, e aí cita lá, entre aspas, ordena, por exemplo, que o pesquisador estude características da espécie utilizada, preveja a extensão da dor e do estresse do animal e encontre formas de evitá-los ou minimizá-los. Ou seja, qual é a resposta dessa? A exigência é que o pesquisador saiba que tipo de dor que o animal pode sofrer com aquele teste e esse pesquisador tente evitar a dor ou minimizar a dor. Então, esse é o ponto. Já existe essa regra. Um pesquisador vai fazer teste com animal, então que tipo de dor que ele vai sentir? Dá para evitar essa dor? Dá para minimizar essa dor? Então, é isso que tem que ser feito. E, por último, aqui chegando nos finalmente, o que são contra, quais são os argumentos apresentados, quem é contra, quem não quer teste com animal. Os que falam que é cruel, basicamente é isso, a crueldade que é feita com os animais e que deveriam ser substituídos por técnicas mais modernas. Mas aí a outra galera fala que não tem técnica moderna para substituir. Mas esse pessoal fala que é crueldade com os animais. Além disso, então, primeiro argumento de quem é contra. É cruel com os animais fazer isso. Segundo argumento, a eficácia dos testes. Nem sempre o teste que você faz com um ratinho, com um coelho, vai funcionar com a gente. Então,
para que continuar fazendo o teste, né? Considerando o fato de que humanos e animais talvez não sejam tão compatíveis. Essa questão da incompatibilidade do que vai acontecer com o animal testado não necessariamente é o que vai acontecer com a gente. Beleza? São esses os argumentos e converse com os pais a respeito do assunto. É isso aí que eu já vou ouvir de vocês, o que vocês responderam e colocaram. Gente, isso, então fechou. Vou até sair aqui da exposição. Agora é o seguinte. Caramba. Aí, isso. Oh, meu Deus do céu. Eu tô conseguindo... Aqui, parei. Gente, agora, esse momento da aula, que a gente vai ter aí 17 minutos pela frente, é um momento muito importante. Eu também gostaria que vocês estivessem atentos. Tudo bem que na hora da minha explicação, você já tem uma atenção extra, você está reparando na sua resposta e está vendo a resposta que a gente está considerando aqui, e esse é o momento fundamental da sua correção. Ótimo. Se eu fui muito rápido, você já fala comigo, a gente já volta. A gente também, uma coisa que você pode fazer é parar, vai para a gravação da aula, aperta pause, copia, eu quero a resposta exatamente do livro. Você pode fazer isso também. Mas, gente, esse momento de você ouvir o seu colega, ouvir a resposta do seu colega, é fundamental. São várias cabeças pensantes aqui. Quanto mais você absorve outros pensamentos, outras respostas, mais você está adquirindo conhecimento. Fechou? Então, vamos observar com atenção a resposta dos colegas. Eu quero ouvir aí as considerações. Levanta a mão aí quem quer fazer consideração. Gente, o chat, tá, galera? Eu não estou vendo o chat, então, por favor, não adianta colocar nada no chat que eu não estou vendo ali. Vai lá, Fernando, o que você quer falar? Eu quero falar que, tipo, que nem o Marco já tinha falado ali no chat, que, tipo, as pessoas, elas têm que usar os animais para fazer esse tipo de coisa, né? Aí, o animalzinho pode morrer, então perde a vida, pode salvar uma vida, mas também vai perder o animal, né? Que seria outra vida. E também eu queria falar que, dependendo, os animais, eles nos ajudam muito, né? Porque sem eles, se a gente já testasse na gente, a gente já poderia ter morrido faz tempo, né? Se a gente já testasse antes deles. Valeu, Fê, muito obrigado. Vai lá, Javier. Tá, primeira coisa eu queria comentar um negócio sobre aquela da página 188, né? Acho que é a 188, não tenho certeza. Lá de... Não, 186 e 187. Lá do negócio lá de boneco, lá, boneca que é feminina. Essas coisas aí. Tá, primeira coisa. Tipo, quando uma criança é mais pequena, ela até, tipo... não poder... Óbvio que ela não vai saber disso, ó, boneca pra mim. Então ela poderia até gostar. Mas, tipo, querendo ou não, quando ela vai pra escola, né? Sempre tem um menino ou uma menina ou outra que vai querer, tipo, estabelecer. E, tipo, ela vai pensar, se o meu amigo faz isso, vou fazer dela, vai ficar acostumada e vai, sabe, achando, referindo. Também, tipo, acho que isso pode ser pelos colegas, né? Que pode acontecer. E eu acho que também... Fala um pouquinho mais perto do microfone, Javier. Oi? Isso, mais perto do microfone tá melhor assim. Tá. E eu acho que também ele... sobre o negócio dos animais, eu acho que não dá muito pra saber, por causa que um fala que são cruéis e o outro fala que o nome aqui do negócio que eu esqueci agora, que a Conceia cuida. Só que daí a gente teria que ir numa fábrica e ver eles fazendo o negócio pra ver e tirar as próprias conclusões, sabe? Não dá pra saber assim, sei lá, por eles falando, pelo que eu vi ali. E essa coisa aí eu não consegui conversar muito com meus pais, porque tá acontecendo aqui muitas coisas, de minha avó tá fazendo cirurgia e tal. Mas eu perguntei agora rapidinho pra minha mãe, e como ela é uma pessoa que ela tem muito afeto aos animais, ela gosta muito, né? Ela falou que não, mas eu acho muito isso também por causa que ela não viu, não leu o texto, não sabe como é que são feitas as coisas. Daí depois eu vou ver como é que, depois dela ler, daí eu falo como é que ela, tipo, reagiu. É só isso. Legal, Javier. Eu queria comentar alguns pontos do que você falou, mas eu vou deixar primeiro os colegas falarem mais, tá, Javier? Mas eu queria comentar, te entender melhor o negócio do menino e da menina, e depois a gente ir falar sobre esse ponto que você falou, que eu achei muito interessante, de que
não tem a Conceia que toma conta, né? Mas que trabalho que elas fazem? A gente tem que confiar no trabalho deles para saber se eles estão vendo se os animais estão sendo maltratados ou não, né? Então é interessante que você pontou esse assunto aí, tem a ver com muitos outros assuntos sobre fiscalização. A gente tem que confiar nos órgãos que fiscalizam. É muito interessante esse assunto, Javier. Vai lá, Sofia. É que eu queria falar minha resposta da 4. Manda ver. Que ficou diferente. Eu botei que eu acho que porque achar moléculas similares ao ser humano deve ser muito difícil. Daí algumas pesquisas deviam ser obrigadas a testar nos animais. Mas você vê que ainda o seu argumento está muito parecido com o do texto, né, Sofia? Que se fizer com o ser humano, vai ser difícil fazer com o ser humano. Então, a importância de fazer primeiro com os animais. Tá bem de acordo com o que o texto está falando ali. Legal, Sô. Fala, Yasmin, depois você, Bia. É que eu quero ler a minha da 4. Pode ler. Que é o lado que dá sua opinião, porque a notícia informa que os tetos seriam reduzidos em aproximadamente 60% em vez de serem completamente eliminados. É você que é porque tem curas que só podem ser feitas com os bichos. Fala de novo, Yasmin, o seu áudio está um pouquinho falhando. Qual que é a resposta que você botou? Então, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. É um pouco igual as coisas que já estão dizendo, né? Que é sobre um negócio que se tu não testar no bicho, talvez não funcione. Legal, é isso aí. Eu botei. Legal. Vai lá, Bia. Eu queria falar dos dois assuntos. O primeiro, eu também acho muito preconceito, porque eu vi uma reportagem de um programa assim, que uma mulher famosa pergunta para um cara se ele deixava a namorada dele sair com os amigos. E se ela saísse, o que ele ia fazer? Ele disse que ia terminar na hora com ela, porque isso era errado. Aí, daí ela perguntou, você tem amigas? Aí ele disse, tenho. Aí ela perguntou, você sai com elas? Ele disse, saio, mas mulher é pra ficar em casa. Daí ela disse, meu querido, é por isso que você não tem namorada. Aí, do outro assunto, é porque muita gente que é a favor de usar os bichinhos, ela diz, é só um bichinho, não vai mudar nada. Mas aí, se ela botasse no lugar do bicho, seria muito pior, né? Porque para ela seria pior. Beleza, valeu, Bia. Quem mais quer considerar? Cadê as câmeras abertas? Cadê aí? Gustavo, Léo, Dani. Eu já abri a minha antes, Padilha. Vamos lá, fala aí. Tô aqui, Padilha. Tamo junto. Fala, Luísa, o que você quer comentar, Martendal? Sobre a... Peraí. Luísa, muta a chamada de alguma das suas contas se tiver com duas. Deu. Ô, Padilha, sobre a Fernanda que tinha comentado sobre os animais, teoricamente, eles estão salvando a nossa vida, porque eles fazem experimentos com eles para saber se pra gente vai dar, porque se eles morrerem, a gente teria morrido, então eles estão, salvando nossa vida. E perfeito isso que você está comentando. E Luísa, eles salvam a nossa vida para fazer experiências, é o que a Bia, como eu entendi, talvez que a Bia está mais do lado de ser contra as experiências com os animais, né? Mas, de fato, são animais que estão sendo sacrificados por interesse científico, da gente ter uma vacina para nos salvar. Então, os animais, nesse sentido, são heróis mesmo, Luísa. Eles são heróis para fazer vacina e também são heróis, em muitos sentidos, para nossa alimentação, né? Que a gente tem que lembrar que se você comeu hoje à tarde um bifinho, um filé de frango, um bifinho de carne, se você comeu, enfim, uma linguiça,
foram vaquinhas, porquinhos, então, enfim, todos esses animais que tiveram franguinhos que foram sacrificados para que a gente pudesse viver. Infelizmente, é um caminho de sobrevivência da espécie humana. Mas existem pessoas, como os veganos, que compreendem que existem outras alternativas de sobrevivência humana que não precisaria de sacrifício de animais. É uma outra alternativa, né? Não é a maior parte das pessoas que escolheu essa alternativa, mas é uma outra alternativa. Esse é um assunto que a gente pode ver de ser um dos assuntos de discussão e debate nosso. É um assunto interessante. Fala, Léo. Padilha, mesmo que você seja vegano, você vai estar matando os bichos porque você vai estar roubando a comida deles. Mas é porque tem bastante comida, eles plantam, eles não pegam da floresta lá do mato, tipo, vou pegar essa planta aqui. Vai lá, Bia, o que você ia falar, Bia? Você falou que, tipo, outra forma de não matar os animais e viver bem, né? Mas daí, por que eles foram criar? Agora, eu só penso em um franguinho com molhinho. Então, se não criasse, daí eu seria vegana e não mataria. Como é que vai comer estrogonofe sem nada? É só molho? Não, tem estrogonofe de tofu lá, tem um outro estrogonofe de soja. Não é tem cogumelo. Bota batata palha e come. Beleza, queridos, quem mais quer fazer considerações sobre exercícios de hoje? Nobody? In English? Então, cheirosinhos, uma questão só que eu pensei que mais de vocês queriam comentar, e eu não ouvi, eu gostaria de ouvir mais gente. A Dani, fala, Dani, mas só antes de você falar, Dani, eu gostaria de ouvir mais essa questão do primeiro exercício ali, dessa questão dos meninos e meninas, e até depois eu vou comentar o Javier sobre o que ele falou, que eu não entendi direito. Mas o que é nesse ponto, esse assunto agora específico de meninos e meninas, eu gostaria de ouvir um pouco mais vocês. Fala, Dani, o que você quer comentar, Dani? Rapidinho, Marco. Nada não, é porque sem querer eu liguei aqui. De boa. Fala, Marco. É tipo assim, Padilha, é que quando eu olhei lá, eu fiquei muito triste. Porque, tipo assim, os animais que são de laboratório, você pensa, não, mas eles são bem tratados. Nada a ver, Padilha. Eles não são bem tratados, não, Padilha. Eles são muito maltratados. Tipo, teve um cachorrinho que perdeu o olho por causa disso. Só de colocar o vírus no bicho já é maior maltrato, se você for pensar, né? Você tem que colocar o vírus no animal que não tem vírus para fazer uma vacina. Já é um maltrato, já, né? Mas enfim, gente, é um caminho... Não chega a ser maltrato, não. Mas por que não pegava o bicho que já tava com aquele... né, com aquela doença, em vez de colocar a doença no bicho? Sabe quando você olha essas coisas? É tudo... Pensa você ser um coelho fofo, aí do nada pegam você e injeta, tipo, dão uma vacina no meio do seu olho. Pior que eles fazem isso com o coelho. Então eu já tô vendo aí que o Marco e a Bia seriam contra, né, com o uso de qualquer tipo de experiência com os animais. Eu tô vendo que o Marco e a Bia estão aí no mesmo time. Fala aí, Léo. Calma aí, Bia. Fala, Léo. Esqueci. Depois, quando eu lembrar, eu falo. Fala, Gu. Eu tô com a Bia e o Marco também. Coitado dos bichinhos. Só abre sua câmera e fala mais perto do microfone que não tá dando pra ouvir. Ok, a câmera pode demorar um pouco para ligar. Mas porque eles, na verdade, ao fazer as experiências com os animais, eles não pensam direito. Mas que, tipo, eles pensam, não, é só um animal. Não, o animal é tipo uma pessoa, ela tem a vida. Ela sente, ela faz tudo que uma pessoa faz. Ela vai lá. É a mesma coisa que injetar isso daí numa pessoa. Gu, esse pensamento, exatamente o pensamento que o cara que está tentando fazer uma vacina, ele não está preocupado com o animal, ele está preocupado com o humano. O princípio é que existe algo mais importante. Se tudo for considerado da mesma importância, de fato não teria experiência com os animais. Padilha, lembrei. Rapidinho, Léo.
Porque, como vocês comentaram, né, a gente está ali injetando uma doença, você está fazendo um teste, zoando um olho. ONG é organização não governamental. Fala aí, Léo. Por que não fazem, pelo menos, se for fazer teste que pode matar, faz com uma barata? É que a barata não é mamífero, né? E aí não dá o mesmo efeito. Porque às vezes até a barata faz alguma coisa pro meio ambiente. Não, mas o ponto aqui, gente, se faz experiências com mamíferos pela proximidade genética que tem com a gente. Esse é o ponto, para encontrar uma vacina boa pra gente e tentar buscar um animal o mais parecido possível. Que as baratas servem pro meio ambiente, como a Júlia falou. É pra incomodar. É boa pra matar. Fala, Dani. É que... o que eu perdi por causa que eu saí da aula? Por causa da bateria. Você perdeu toda a narrativa da existência humana. A gente, nesses 2 minutos que você estava fora da aula, a gente respondeu as grandes questões da humanidade. De onde nós somos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Essas 3 questões foram respondidas em 2 minutos, mas agora você pode ver a gravação que vai estar tudo lá. Tá bom. Brincadeira, tá? É brincadeira, Dani, não fez nada disso. Tô zoando. Não, Dani, a gente só tá conversando sobre o lance dos animais, continuando nesse assunto aí, Dani. Queridos, tá dando uma falhada aqui. Eu gostaria, vão se alimentando aí de temas que vocês gostariam de debater, tá bom? E aí a gente vai, aos pouquinhos, vendo quais serão os temas de debate, de discussão que a gente vai fazer depois de todo um percurso de leitura, de análise de argumentos e tudo mais. Fala aí, Sô. É que tu disse lá que tinha coisa mais importante quando... Eu não lembro o que tu estava falando. Daí depende do que você acha importante, né? Porque pra mim todos são importantes. E esse é o ponto, Sofia, essa definição de importância, esse é o ponto que deve ser discutido. Quem é que decide o que é mais importante? Quem é que dá essa definição? A maioria, a minoria? Quais pessoas que definem o que vale e o que não vale? Esse é um assunto de excelente discussão, Sofia. Fala aí, Ju. Por que eles não pegam o bicho que já tá com a doença em vez de colocar a doença no bicho? Porque daí tem como ou curar ele, porque ele já tava faz tempo, por exemplo, aquela doença, ou, não sei, tem como matar também, mas... É que, Ju, pensa assim, a dificuldade que é só o fato de você pegar um bicho na natureza e pegar o que está doente e o que não está doente, já é um experimento. Você já vai, a experiência de laboratório, ela é feita em ambientes controlados. Então, você tem que pegar os ratinhos, você tem um código para cada ratinho, você vai lá, não dá para eu ir caçando um monte de rato, um monte de coelho. Deixa eu ir lá na China pegar coelho para fazer experiência. É um processo difícil se fosse por esse caminho. Vamos pegar só os animais contaminados. É mais fácil você pegar um animal, você reproduzir animais, você já faz um processo de reprodução, aí você tem um monte de ratinho, um monte de bichinho, que você vai pegar agora, eu vou pegar vou colocar a doença e vou ver como que ele reage. Agora eu coloco esse antídoto e vou ver a reação. É mais fácil fazer isso em um ambiente controlado com os animais ali, no laboratório e tudo mais. Fechou, gente? Beijo no coração aí de vocês, então. Uma boa semana de estudos, de aprendizagem. Tem que parar de gravar.